Olá, amigos. Paz para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. É interessante que a parcela cristã do mundo é muito grande, mas a respeito dele nós temos muito pouca coisa, documento histórico mesmo dizendo que ele existiu, onde ele nasceu, como foi, tudo isso nós não temos. Nós temos as tradições trazidas pelos profetas que anunciaram o advento dele e depois os evangelistas que escreveram os acontecimentos que se deram com a presença dele. Mas isso foi escrito há 2000 anos atrás. O tempo foi passando. Depois São Jerônimo recolheu uma quantidade enorme de manuscritos para poder retirar dali a essência da história de Jesus. Então, historicamente, nós só temos um documento que fala a respeito da existência dele e da convivência dele com as pessoas. É a carta que foi escrita pelo senador Públio Lentulus e mandado para o César romano. Essa carta existe e está guardado naturalmente lá entre a documentação que o povo romano sempre fazia questão de ter. Mas a tradição, a história do mundo e o que sente as criaturas não deixa a menor dúvida de que ele passou pela terra assim como uma brisa suave, deixando o perfume das suas lições. Neste livro, Luz do Mundo, o segundo livro da Lavra da Mediunidade de Divaldo Franco, e que foi escrito por Dona Amélia Rodrigues, uma educadora baiana, que viveu ao tempo de Jesus e traz as lembranças do mundo espiritual, aquilo que está impresso no éter e passa pelas mãos abençoadas desse médium especial essas notícias. Então, depois da crucificação, quando os discípulos já haviam recebido a notícia de que o Senhor havia ressurgido do túmulo, que o túmulo estava aberto quando foi visitado por Maria de Magdala e outras companheiras, e ele não estava mais ali. Depois aparecendo para Maria de Magdala e dizendo que ela fosse anunciar aos discípulos que ele havia vencido a morte, havia ressurgido do túmulo. Então os discípulos estavam naquela felicidade. E quando os dois caminhavam pela estrada de Emaús e ele aparece e conversa com eles, eles não o reconheceram de imediato, só mais tarde que foram ver que era realmente Jesus. Depois ele surge para os discípulos que estavam reunidos, quando ele pede a Tomé que toque na ferida da sua mão. E aquilo foi uma bênção no coração, na alma das criaturas. Jesus não estava morto, havia voltado. Então nós escolhemos uma página linda de Dona Amélia, que mostra o convite de Jesus para que os galileus saíssem para semear a boa nova. Nós tiramos um trecho que fala aqui de que João estava reunido à beira do Tiberíades com aquela multidão que naturalmente ia até lá para ouvir Jesus. E João falava da ressurreição, falava de que Jesus não estava morto, ele havia vencido a sepultura e havia voltado para estar de novo com os sofredores da terra. Então é uma reunião bucólica, as pessoas sentadas sobre a grama verde, João falando, e de repente quando o sol vai se pondo, alguma coisa acontece. É como se passasse uma brisa anunciando algo inusitado. Vamos ver como Dona Amélia coloca esse acontecimento. Numa pausa que João fez das suas palavras, o discípulo silenciou e todos os peitos, agora opressos, respiraram
com dificuldade. Ao lado, um pouco mais acima do solo atapetado de relva, de costas para o disco solar, em sangue e ouro, o amigo apareceu, nimbado de incomparável beleza. Houve um estremecimento generalizado, um flêmito que percorreu todos os presentes. As lágrimas saltaram dos olhos desmesuradamente abertos, os lábios da multidão se entreabriram, mudos pela inusitada emoção. Sim, era Jesus. As vestes pareciam flutuar, incendiadas, o rosto adornado pela barba, pela basta cabeleira flutuando no ar carregado, era do amado, conquanto mais belo, mais diáfano. E ele falou: eis-me que estou entre vós. Começou por dizer com a mesma entonação de outrora: paz seja convosco. As palavras sem queixas, sem reprimendas, bordavam-lhe os lábios e caíam como gotas divinas sobre os corações, penetrando-os. Agora ao vosso lado outra vez, e logo mais com o meu Pai. Nunca, porém, me apartarei de vós, nem vos deixarei. Sois a terra generosa, e eu sou a semente da vida. Se não morre o grão, não se enriquece a mesa de pão. Sem o solo, a semente não sobrevive, porque não se renova nem se multiplica. E sem o grão, a terra crestada é morta. Sois a minha paixão, a minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim, caminhareis em inquietação crescente, sem vós, sofrereis soledade. Vinde novamente a mim e deixai-me demorar em vós. As ansiedades generalizadas selaram com silêncio suas agonias. Ele contemplou a multidão e viu o futuro campo juncado de cadáveres e rios de sangue, paixões desenfreadas em carros de guerras e os abutres da peste dizimando, os monstros do egoísmo e da insensatez dirigindo os corcéis do desespero e das dores superlativas, vencendo. Muito ao longe, no futuro, porém, desenhava-se a era do Consolador, período de paz. Essa visão que o Senhor teve do futuro, naquele momento em que ele retornava para convidar os discípulos à pregação do Evangelho, ele viu o futuro, possivelmente esse futuro que nós estamos vivendo agora: guerra, descrença, separações, perseguições, loucuras, assassinatos, o mundo de agora. Mas é a voz dele que volta e Dona Amélia continua: amai-vos sempre, eu vos peço, seja o vosso sinal o amor. Só o amor liberta o homem. Por muito amardes, sereis perdoados, amados, felizes. Amai a fonte, o solo, o animal, a vida em qualquer expressão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu vos convido a descer aos homens e amá-los, para subirdes aos céus, amados. Todo aquele que desce para ajudar, eleva-se ajudando pelo auxílio dispensado. Por enquanto, não sereis compreendidos nem amados. Ao contrário, sereis odiados e perseguidos. Vossos suores, lágrimas e sangue lavarão vossas culpas e prepararão vosso amanhã. Sereis tidos por endemoniados e loucos, ultrajados nos mais caros anseios e esperanças,
por minha causa, lembrai-vos de mim. Recordai, eu venci o mundo. Não podereis vencer no mundo das ilusões e dos triunfos entre os homens de paixões. Vossos ideais, em nome do meu nome, serão violados e confundidos, e vosso nome, por amor do meu, 1000 vezes pisoteados. Tende bom ânimo. Tudo passa, menos o amor. Na hora aziaga e nobre do testemunho, dizei isto também passa, e alegrai-vos. Sois minhas ovelhas amadas, e eu vos mando na direção dos lobos rapazes. Ide, semeadores, e não temais. Que medo podem fazer os que matam o corpo e nada mais conseguem? Eles que logo mais o perderão também. Não vos enganeis, porfiai, mesmo quando aparentemente tudo estiver contra vós. Prossegui, estarei convosco até o fim dos séculos. Ignorados por todos, eu vos reconhecerei. Abandonados pela multidão, estarei convosco. Perseguidos pelo mundo, e eu ao vosso lado. E quando chegar o vosso momento de retornar, tomar-vos-ei em minhas mãos e vos direi baixinho: entrai na vida, vós que fostes fiéis até o fim, e alegrai-vos. Agora, ide, pregai e vivei o amor. Eu me vou, mas ficarei convosco. A despedida do Senhor Jesus e os recados que ele deixou, não apenas para os discípulos naquela época remota, mas também para nós, nessa atualidade em que estamos vivendo, quando irmãos atacam irmãos. Amigos se tornam inimigos. As vozes se erguem para falar de Deus. Todavia, as vozes se erguem também para desacreditar as pessoas, para feri-las, magoá-las. Então, neste mundo de tanta idiosincrasia, Jesus precisa de nós, os corações fiéis, os que permanecem com Ele, com vontade de que o nosso mundo, que é tão lindo, que foi criado com tanto esmero pelas mãos do Criador, que ele seja realmente um jardim de fraternidade e de paz. Nós podemos, se estivermos com Ele e formos fiéis até o fim, o mundo vai mudar para melhor. Que Deus nos abençoe. Paz.